A saudade nos machuca. Falo da saudade daqueles que partiram, aqueles os quais nós amávamos muito. A saudade é uma dor que não se explica. Ficam apenas as lembranças, as imagens, os momentos, abraços, palavras, comemorações, sorrisos, conselhos, desabafos. Principalmente o carinho, o afeto de um abraço. Eu me lembro do último abraço que eu dei no meu pai. E meu melhor amigo. 1996. Ano que vem, 29 de agosto, completa-se 30 anos que ele se foi de maneira repentina. Acabou de pregar a palavra de Deus, sentiu uma dorzinha no peito, não deu tempo de chegar no pronto-socorro no hospital. Aqueles que foram no velório disseram que ele estava sorrindo. É compreensível, ele estava falando do Senhor. Ele estava falando do verdadeiro e único Evangelho. Ele estava obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus, que disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E deu tempo de eu lhe dar o último abraço. 4 horas antes dele partir, 5h30, 6 da tarde, eu fui até a casa onde ele e minha mãezinha moravam. Foi um presente dele. Obrigado. Obrigado. Ele sabia que meu pai ia partir. 9h30 da noite, aproximadamente 10 horas. E eu não sabia. Meu pai estava bem de saúde. Tinha a idade que eu tenho hoje. 71 anos. E Deus quis me dar esse presente naquela quinta-feira. Vai ver seu pai pela última vez. Vai lhe dar o último abraço. Claro que eu não sabia que era o último abraço. Fica o vazio. Fica uma sensação estranha. Uma perda irreparável. E a dor lentamente, bem devagarinho, vai embora. Porque Ele é o Consolador. Ele nos ajuda. Porque Ele sabe que a dor é tão grande que se Ele não nos ajudar, nós também vamos definhando até também partir. Isso acontece. Acho que vocês sabem disso. E agora em janeiro, no dia 7, também perdi minha mãe, com 97 anos de idade. Eu aqui no Ceará,
cidade de Crato, sul do Ceará, para onde o Senhor Deus me trouxe, me tirando de São José dos Campos, onde eu estava depressivo, e me trazendo para esse lugar há 6 anos definitivamente, onde eu sou feliz. Mas minha mãe, bem cuidada lá pelos meus irmãos e minhas irmãs, muito bem cuidada, minha melhor amiga, compreendeu e me deu apoio para vir embora, ser feliz. 42 anos em São José dos Campos, 42 anos infeliz. Não vou aqui ficar falando das razões, dos meus motivos, né? Eu sei que aqui eu estou bem. Mas então, tem como eu entrar em contato com meu pai para matar a saudade dele, bater um papo com ele? É verdade isso que falam sobre conversar com aqueles que partiram, com aqueles que morreram? Eles nos veem, eles olham para nós, eles sabem como nós estamos, eles compartilham da nossa rotina, eles nos escutam. Vamos ler um pouquinho do que o livro de Deus. Você é cristão? Você ama Jesus? Você ama e crê na palavra dele? Então continua aí. Se você não é cristão, se você não crê na palavra dele, fica aí também. Custa nada, talvez até por curiosidade. Você também tem saudade daqueles que partiram, que faziam parte da sua vida? Querido apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, aos cristãos da Galácia, Paulo, o servo de Deus que mais trabalhou para o Senhor, escrevendo a maioria das cartas belíssimas, naturalmente inspirada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Portanto, se você crê em Deus, dê crédito, confie, creia que aqui é a boca de Deus falando. Deus usa homens e aqui Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos deu este alerta que o mundo não leva em conta, não leva em consideração. O mundo despreza isso, que eu vou ler para vocês, que é o alerta do próprio Deus, desejando que nós ficássemos com a verdade, nos alertando sobre mentiras, fábulas, fantasias, enganos diabólicos, enganos diabólicos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz assim: mas ainda que nós mesmos, Paulo dizendo, ainda que ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além deste que nós já vos temos anunciado, além deste evangelho, se algum anjo do céu ou nós mesmos anunciar para vocês, seja considerado anátema, que significa maldito, amaldiçoado. Qualquer pessoa, ainda que seja um anjo, que anunciar outro evangelho, além deste que Paulo e os demais apóstolos estavam pregando. E agora? Todas as religiões pregam esse evangelho,
Todas as religiões pregam esse evangelho. Somente os que pregam esse evangelho é que não são malditos, não são amaldiçoados. Levítico, Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 31. Não recorram, não vão atrás de médiuns, nem busque a quem consulta espíritos. Não busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados. Pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que queria dizer Deus? Consultem a mim, busquem a mim. Eu sou Deus de vocês. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. E já não se tem lembrança deles. Não tem recompensa aqui. Vejam bem, não tem recompensa aqui, os mortos. Pois vocês sabem que no dia do juízo, os mortos ressuscitarão e cada um dará contas de tudo que fez. Conforme Apocalipse, está o versículo aí embaixo. Todos os mortos ressuscitarão e comparecerão diante do grande trono de Deus. E cada um dará conta daquilo que fez enquanto viveu. Os mortos que serviram Jesus têm os seus nomes escritos no livro da vida. Estarão salvos. Aí meu último vídeo. Dá uma espiadinha sobre o lago de fogo. Eu falo muito sobre isso, então não vou me estender nesse assunto agora. Assista esse meu último vídeo. Continuando, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, já não se tem lembrança deles, para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol, aqui na terra. Nunca mais terão parte em nada do que acontece aqui debaixo do sol. Está respondida a pergunta daqueles que acham que aqueles que partiram tomam conhecimento do que se passa conosco. Nos enxergam, nos vê, compartilham, sabem de tudo, têm sentimentos, sofrem, choram, sabem da nossa rotina, sabem de tudo. A Bíblia está dizendo que não. Com que você vai ficar? Você vai ficar com a religião que ensina o que a Bíblia não ensina, não corrobora. Quem está mentindo? A religião que ensina ou a palavra de Deus? Acaso Deus pode mentir? Cuidado, meu amigo e minha amiga. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes, nojentas, asquerosas. Repugnante
que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Cuidado, Deus dizia, não imitem as pessoas daquelas nações que têm essas práticas, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. E agora? O que você vai fazer se você tem essa prática, essa crença, com o que Deus está te falando? Você não sabia, você está sabendo agora. Que Deus abomina essas coisas. Que Deus odeia essas práticas. Odeia mesmo? Vamos ver? O Senhor tem repugnância. O Senhor tem nojo por quem pratica essas coisas. Quer que Deus tenha nojo de você? Você é criação dele, ele te ama. Mas a palavra dele diz que se você partir para essa prática, ele vai ter nojo, porque ele não aceita. O que é mais fácil? Você abandonar essa prática e ficar com Deus, ou você ter a distância de Deus da tua vida, ainda que você fale nele? Deus não quer que fale nele, Deus quer que obedeça a palavra dele, ou não. Você se diz filho de Deus? Então pratique, obedeça. Aqueles que amam a Deus, ouve e pratica a tua palavra. João 14, 23. Aqueles que me amam, ouve e pratica a minha palavra. Então meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Eu vou expulsar essas nações porque elas cometem essas práticas, e eu tenho repugnância dessas coisas. Entre as práticas abomináveis está a consulta aos espíritos, falar com os mortos. Práticas que as escrituras, que o próprio Deus não aceita, porque é ele que tem que ser consultado, ou não. Isso que eu li para você está em Deuteronômio 18, versículos 9 a 12. Consulta na sua Bíblia. Deuteronômio 18, versículo 9 a 12. Saul era rei de Israel. Saul foi escolhido por Deus, mas Saul foi um homem, um rei infiel. Em vez de consultar o Senhor, está escrito, não foi eu que estou falando, não. Buscou uma médium para buscar uma orientação, um conselho, ao invés de buscar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte. Por isso o Senhor o entregou à morte. E deu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Precisamos ter cuidado
quando o Senhor nos adverte, é para o nosso bem, para o nosso bem. As Escrituras é uma carta de amor para nós. É o Senhor Deus nos mostrando o caminho da vida eterna, o caminho da vitória, o caminho da chegada até os céus, que é Jesus Cristo, o Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até meu Pai se não passar primeiro por mim. Primeiro nós arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós vamos agora andar, viver segundo o Evangelho, e nós temos gratuitamente os céus e a vida eterna. O outro caminho é recusar o Evangelho, aceitar qualquer religião, qualquer fábula, qualquer mentira, qualquer enganação que existem aí em toda a terra, em todo o mundo. Evangelho de Cristo, não. Nós vamos ter a nossa própria religião. E muitas dessas religiões em todo o planeta prega, ensina, falar com os mortos. Oferenda para os mortos. Agora, finados 2 de novembro, cemitérios cheios de pessoas acendendo vela para os mortos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz de uma vela não vale nada, não vale nada. O que pode iluminar a luz de uma vela? Povo enganado. Paulo alertou, e agora a palavra é muito forte. Paulo alertou escrevendo para Timóteo, vou deixar aí embaixo. São doutrina de demônios, fábulas, mentira. Doutrina de demônios, todas as doutrinas diferentes do Evangelho são doutrinas mentirosas do diabo, aquele que veio matar, roubar e destruir, aquele que engana milhões, bilhões de pessoas, para que se desviem de Cristo e do seu santo Evangelho e venham para as fábulas, como se os mortos estivessem nos vendo e nos ouvindo. Dezenas, centenas de religiões que ensinam essa prática, considerada doutrina de demônio. Ah, lá também fala de Jesus. Claro, eu sei. O diabo se disfarça de anjo de luz. Posso repetir? O diabo se disfarça de anjo de luz. Cuidado. Um dos nomes dele é enganador. Enganador. Começou lá enganando Eva, lá no Éden, não foi não? Imagina que você vai morrer, vocês não vão morrer não, Deus falou não. Pode desobedecê-lo, pode comer do fruto que ele disse para vocês não comerem. E a morte entrou no mundo por meio da desobediência. Você também vai arriscar? Vai dar ouvido para doutrinas que ensinam aquilo que Jesus não ensinou? Cuidado, meu amigo, minha amiga. Estou falando com amor. Eu quero encontrar vocês no céu. E para ir para o céu, tem que amar esse livro, crer nele, somente nele, apenas nele, conhecê-lo, amá-lo, render-se a ele
e simplesmente dizer: sim, Senhor, eu aceito a sua palavra, porque o Senhor me ama e tem para mim reservado a vida eterna. A vida eterna, os céus comprados na cruz, no corpo ensanguentado, nu, humilhado, ferido, chicoteado, sangrando, lá no Calvário. Veja aí alguma das imagens. Olha as imagens do grande amor de Jesus por você, por mim. Isso não é amor? E a única coisa que Ele pediu para nós: arrependa dos seus pecados, crê no Evangelho e vocês serão salvos. Eu vos levarei para mim um dia. Cuidado para não morrer crendo nessas mentiras. Eu conheci pessoas maravilhosas que falavam com os mortos, maravilhosas, e eu lhes preguei o Evangelho. E as pessoas me disseram: muito bonito o Evangelho que o Senhor crê, mas se aceitasse eu falar com o meu amado que partiu, eu iria para a sua igreja. Eu não eu não queria que viesse para a minha igreja, eu queria que viesse para o único Evangelho que pode salvar. Uma dessas pessoas já morreu, crendo no Evangelho mentiroso. Morreu acreditando que vai encontrar sua cara metade. Morreu negando os alertas do Senhor sobre não falar com aqueles que partiram. Eu vou continuar com saudades do meu pai, da minha mãe, de outros entes queridos. Partiram crendo no Evangelho. Portanto, eu sei que eu vou vê-los um dia se eu continuar firme, crendo no Evangelho de Jesus, negando a mim mesmo, entregando meu corpo, alma e espírito para aquele que é o único que pode me salvar. Vou vê-los. Porém, aqueles que estão rejeitando esse Evangelho jamais vão ver esses supostos mortos que eles dizem que falam com eles. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, fala a verdade. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso e o seu Espírito te ilumine. E se você tem alguma dúvida, que o Espírito de Deus te convença hoje da única verdade, que é o Evangelho de Jesus. Recebe meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu. Muito obrigado.